Princípios da lógica. Então, a lógica clássica é governada por 3 princípios. São da identidade, todo objeto é idêntico a si mesmo, da contradição, dadas duas proposições contraditórias, uma é negação da outra, uma delas é falsa. Né? Se eu digo, sou brasileiro, depois eu digo que essa é verdadeira, depois eu digo, não sou brasileiro e digo que essa é verdadeira, eu quebro um princípio, que é o da contradição. Eu tenho que dizer, sou brasileiro, verdadeiro. Se eu falo, não sou brasileiro, é falso, já que o primeiro foi verdadeiro. Esse princípio é usado também no direito, né? A ideia da defesa, né? O direito à contradição. O terceiro excluído é dadas duas proposições contraditórias, uma delas é verdadeira. Com base nesse princípio, as proposições simples são verdadeiras ou falsas. Uma proposição é uma sentença que pode ser verdadeira ou falsa, né? Como eu falei em algumas aulas, né? Eu posso classificar em verdadeira ou falsa. Então, quando eu digo sou brasileiro, eu posso dizer que isso é uma sentença verdadeira ou falsa. Agora, se eu coloco ser brasileiro é legal e exclamação, não. Eu não posso dizer que isso é uma sentença, porque há uma exclamação. Então, as sentenças são afirmativas. Bom, é bom dizer que as proposições simples são ou verdadeiras ou falsas, sendo mutuamente exclusivos os dois casos. Daí dizer que a lógica clássica é bivalente, verdadeiro e falso. Sempre, então, a gente está sempre analisando esse valor lógico, verdadeiro ou falso. No caso aqui da negação, esse símbolo de tio, se é verdadeira, a negação é falso. Se é falsa, a negação é verdadeira. Na conjunção, se os dois são verdadeiros, é verdadeira. Se o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, é falso. E aí, observe, se aparece um falso, é falso. Então, vamos pegar aqui e fazer uma conjunção. Sou brasileiro, sou baiano e, porque a conjunção é a letra I, e nascido em Salvador, verdadeiro. E verdadeiro, os dois é verdade. Agora, se eu coloco sou baiano e não nasci em Salvador, a segunda é falsa. A sentença toda fica falsa. Se tiver uma proposição, é porque a proposição, os conectivos que nós estamos falando, eles fazem a união de proposições. Se tiver uma falsa, toda sentença fica falsa no caso da conjunção. Na disjunção, que é esse símbolo assim, um V invertido, é o ou, basta um verdadeiro. Sou baiano ou sou nascido em Salvador. O ou me permite uma certa verdade parcial, né? Então, basta uma verdade para ser tudo verdadeiro. Então, só é falso se os dois forem falsos. Então, aí a sentença, vou dar um exemplo numérico, né? 2 mais 2 é 4. Isso é verdadeiro. E ou 5 mais 5 é 11. 2 mais 2 é verdadeiro, então tudo fica verdadeiro. Agora, se eu digo 2 mais 2 é 5 e 5 mais 5 é 11, e não, desculpe, ou 2 mais 2 é 5, ou 5 mais 5 é 11, todas as duas são falsas, fica falso. Implicação é a nossa
condicional. Então, a gente usa o se, então. Se é verdadeiro, então verdadeiro. Fica verdade, que é a primeira linha. Se verdadeiro, então falso, fica falso. Opa, voltando. E se eu começar de um falso, eu posso terminar com verdadeiro ou com falso, que fica falso. Então, a gente pode reforçar aqui que se eu começo uma sentença com a verdade, eu tenho que terminar com a verdade, senão vai ser falso. Então, se eu digo se 2 mais 2 é 4, então 4 é múltiplo de 2. Se então. Então, esse aí é verdadeiro, né? Comecei de uma verdade. Se 2 mais 2 é 4, então 4 é múltiplo de 2. Se eu digo se 2 mais 2 é 4, então 4 não é múltiplo de 2. Eu começo com a verdade, termino com falso. É falso. Agora, se eu começo com falso, se 2 mais 2 é 5, então eu posso falar qualquer coisa que vai ser verdade. E a bi-implicação é o bicondicional. É verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, dá verdadeiro. Quer dizer, é a ideia do se então ou se então nos dois sentidos. Então, a condição é necessária e suficiente. E aqui nós temos uma tabela completa do cálculo proposicional. Então, se vocês fazerem aquelas junções das tabelas, vocês podem chegar nessa aqui, que no caso você vai fazer esse primeiro parênteses todinho, que é essa linha aqui, ó. Opa, desculpe. Vamos botar aqui uma canetinha, né? Então, aqui, para quem tem dúvida, né? Nós vamos fazer aqui, ó. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. E aqui eu tenho que fazer aqui o ou. O ou, essa linha toda aqui, ó, já está conhecida, ó. O ou já é conhecido. Sempre gera esse. O não P, vou pegar esse P aqui e escrever o não P. Se é verdadeiro, ficou falso. Se é verdadeiro, ficou falso. E o contrário, se é falso, fica verdadeiro. Agora, essa coluna daqui é a primeira parte. É a primeira parte dessa proposição. Eu tenho que fazer o ou implicando em não P. Então, tem que fazer o ou, que é esse primeiro, implicando com não P. Vamos apagar aqui essa setinha. E vamos aqui, ó, ver. Ou implica em não P. Esse aqui, essa coluna aqui, número 3, vai implicar na número 4. Então, verdadeiro e falso, se a gente for olhar a tabela da implicação, ou a tabela verdadeiro e falso está falso. Verdadeiro e falso está falso. Verdadeiro, verdadeiro dá verdadeiro e falso dá verdadeiro. Que é a tabela que a gente viu agorinha, né? Que a gente viu aqui agora, essa daqui. Só é falso quando começa verdadeiro e termina falso. Então, aqui nós voltamos e temos ainda que fechar, né? Porque, não, fechar não. Essa primeira parte nós concluímos. Nessa coluna 5 aqui, a gente concluiu essa primeira parte. Que está conectada essa não P. Está conectada aqui ao não P. E nós já fizemos agora. Então, essa parte acabou, falta fazer a parte do Q e P, que é a conjunção.
Na conjunção, os dois têm que ser verdadeiros. Então, vou fazer aqui exatamente esses dois primeiros, né? Então, a tabela fica como? Verdadeiro, verdadeiro, é verdadeiro. Tem um falso aqui? Falso. Tem outro falso aqui? Falso. É a tabela do P e Q, é a mesma. Agora, vamos concluir. Essa aqui vai ser o 5 implicando no 6. Estou em aula, filho. O 5 implicando no 6. O 5 no 6, a tabela de... Nós já sabemos que a tabela de implica ou de se então, ela é verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro falso é falso e todas as outras é falso. Então, vamos lá. 5 e 6, né? Ele chamou aqui de 1 e 2. Mas aqui eu chamei pela coluna 5 e 6. Então, a gente pode escrever aqui, ó, 5 e 6. Então, vai falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso e falso, verdadeiro. Olha aqui a tabela do lado do P, se P, então Q. Então, agora, verdadeiro e falso, falso. Verdadeiro e falso, falso de novo. Então, assim, a gente tem uma tabela aqui cuja análise final, né, é essa última coluna aqui. Essa coluna, inclusive, é uma tabela de contingência. Quando não é tautológica é se fosse tudo verdadeiro. Contradição se tivesse um falso. Então, aqui a gente pode ter outros casos, né? Como o O exclusivo, que você tem, ela é a conjunção exclusiva, quando você tem tabela verdade com essas características aqui, ó. Verdadeiro e falso, né? Os sinais diferentes geram uma sentença verdadeira, ó. Eu chamei sinal, mas é o valor lógico da proposição. Se é verdadeiro e falso, ou falso e verdadeiro, vai dar verdadeiro. Se forem iguais, é falso ou falso, né? Então, é interessante em relação a isso. E aqui tem a ideia da inclusão, quando é de junção, e do exclusivo, que é ligado a essa característica aqui. Não vou comentar muito, né, por conta da ideia aqui, ó, que gera o O exclusivo. O O exclusivo pode ser escrito dessa forma, ó, como P ou Q e não P e Q. Essa aqui é o nosso O exclusivo. E aqui tem algumas ideias ligadas à álgebra dos conjuntos, né? Quando você fala no I, você está falando na interseção. Então, na matemática mesmo, é muito comum a gente usar o símbolo de interseção. E a interseção, ela é uma conjunção, equivale ao I, né? A operação lógica I. Então, quando você fala interseção, A inter B, você está com a ideia de conjunção. A união é a disjunção. Então, você pode fazer essa comparação da álgebra dos conjuntos com a lógica proposicional, que é o que a gente está estudando. E a negação é da ideia de complementar, de complementação. Então, aqui está um exemplo, ó, eu trocando a disjunção pela união e a conjunção pela interseção. E a negação pelo complementar, no caso aqui de P. Bom, aqui tem outros tópicos para a gente ver, mas fica para a próxima.
Pessoal, então estamos vendo aqui das tabelas verdades, aquelas que são tautológicas. Tautologia é uma proposição composta cujo valor lógico é verdade, quaisquer que sejam os valores lógicos das proposições componentes. Uma tautologia, em geral, indicada por verdadeiro, todas as última coluna. Para verificar, é só olhar a última coluna, né? Então, aqui a gente montou essa tautologia, ó. Montamos aqui no Excel, olha, vocês podem olhar aqui os comandos. Aqui a gente botou o I. Pode repetir aqui para vocês, ó. Vou pegar aqui, ó, I e não P. Eu tenho P, fiz o não P, é só botar a negação, agora eu vou fazer o I, ó. Vem cá e coloca aí. Você quer P e não P. Que é esse? Aí dá OK, falso. Arrasto, falso, falso. Como está aqui na tabela de baixo. E agora eu quero negar essa segunda. Ou melhor, a terceira coluna. Vou negar, ó. Vou aqui, não. E aí eu nego a primeira. Fica verdadeiro e verdadeiro. Ou seja, fica verdadeiro, verdadeiro em qualquer situação. Tautologia. A contradição, já fiz um aqui. Quando há falso em todas, né? Toda a coluna verdade dá falso. Então, a gente fez aqui, ó, a coluna verdade do P, do Q, do não P, do não Q, do OU, que é a conjunção, ou melhor, disjunção. Aqui é a disjunção. E aqui, o que a gente tem aqui, ó, não P e não Q. Fiz aqui também, ó. E agora eu vou apagar esse aqui para mostrar a vocês, ó. Nós vamos ter que fazer o PUQ, que é esse daqui, e esse segundo. Então, vem aqui, ó. É o I. Mas quem com quem? PUQ ou não. I. Pronto, aí, ó. Falso. Tudo falso. Quando tudo é falso, contradição. Valor sempre vai dar falso. E o último que a gente fez foi da contingência. Não é tautologia e não é contradição. Certo? Aí nós fizemos aqui do condicional, né? Ó. Se Q, então P, então P, então Q. Que é o condicional. Não achei essa função aqui no Excel, a função lógica. Então, a gente usou realmente o que tem na cabeça. Então, verdadeiro... Olha aqui a setinha. Começa do Q. É o Q para o P. Não o contrário. Essa primeira aí, ó. Essa primeira aqui, ó. Q para o P. Q para o P. Então, vai daqui para lá. Que aqui é condicional. Aí eu fiz aqui essa coluna. Verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro. Falso, verdadeiro é verdadeiro. Agora, se for verdadeiro e falso, é falso. Né? Quando começa verdadeiro, não pode terminar falso na condicional. E nós temos aqui o condicional do P para o Q. Então, verdadeiro, verdadeiro vai ser verdadeiro. Se verdadeiro for falso, falso. É o único falso que tem. E os outros são verdadeiros. Mesmo você começando com falso, você pode terminar o que for, é verdadeiro. Porque a proposição fica verdadeira, porque se você começa de algo que é falso, que tudo que você falar pode ser verdade.
Tudo que você falar aí pode ser verdade, né? Hipoteticamente. Mas se eu começo com a verdade e termino com a falsidade, né? Se 2 é par, então 2 mais 2 é ímpar. Eu começo com a verdade e termino com a falsidade. Então é falsa a sentença. Agora, se eu digo se 2 é ímpar, então 3 é par. É o caso de baixo aqui, ó. Eu começo com falso e termino com verdadeiro, ou com qualquer coisa. A sentença toda é verdadeira. Se você começa de uma sentença, de uma proposição falsa, tudo que for gerado aí pode ser verdadeiro. E aqui é desse primeiro para o segundo. Então, só tem um caso que é falso, que quando é verdadeiro no primeiro e falso no segundo, ela é falsa. Então, a gente falou aqui de tautologia, contradição.